Estamos aqui para mais um Blind do Jovem. Eu estou aqui nesse cenário lindo, está começando a escurecer nos arredores aqui de Petrópolis, Araras. E como vocês já sabem, esse quadro, basicamente, importador, produtor, enfim, lojas de vinho, me mandam uma garrafa de vinho totalmente às cegas. Eu não tenho ideia de qual é o vinho, nem se ele é branco ou tinto, país, nada, uva. Eu vou degustar o vinho às cegas, descrever ele e tentar não passar muita vergonha. Hoje o blind é um pouquinho diferente, porque eu sei que o vinho é da Cellar Vinhos, tá? Inclusive, eu tô aqui com a taça Gressel Cru, né, que a Cellar Vinhos também vende. E por acaso o abridor também é da Cellar. Não é propaganda da Cellar, mas por acaso as coisas calharam de estar assim. Eu sei que esse vinho é da Cellar. Muitas vezes eu não sei nem quem me mandou. Então, algumas coisas só para você aí de casa. A Cellar Vinhos é uma importadora de vinhos. Eles não têm vinho brasileiro, eles não têm vinho americano, eles não têm vinho sul-americano, mas eles têm uma gama muito grande de vinhos do mundo, como França, Itália, Alemanha, Portugal, algumas coisas do Chile. Então, assim, existe muita possibilidade. Eles têm uma cacetada de produtora de rótulo, então eu não tenho noção do que é isso. Eles tiraram aqui, né, a cápsula antes de me enviar. Eu não sei nem se ele é branco ou tinto, já me enviaram dessa maneira, justamente para não saber. Eu vou abrir a rolha e tirar ela para não conseguir ver a rolha também, porque pela rolha eu saberia quem é, mas se você já tá aqui nesse vídeo, você já assistiu outros e sabe que não me interessa nem um pouco roubar. Afinal, a brincadeira aqui é descrever o vinho e não cravar, né? Cravar é legal, mas é o de menos aqui nessa brincadeira. Então eu vou tentar abrir as cegas aqui para mim também. Não tô vendo. Câmera, por favor. Pega aqui. Pronto. Então não tive como ver nada. Garrafa tá aberta. Vamos servir e ver do que se trata. Tinto. Bom. Vinho tinto. Dá pra ver. Vou pegar aqui um fundo branco, né? Que eu sempre falo que você tem que olhar o vinho num fundo branco para ver a coloração. Coloração muito intensa. Aqui a gente tem uma cor que é quase se assemelha a uma coisa violeta, granada escura, assim, bem concentrado mesmo. Bem escuro. Claramente um perfil de vinho de uvas mais escuras, né? Bem, nada translúcido, não dá para ver do outro lado da taça de maneira alguma. A gente tem pouca variação entre o aro e o interior, o que indica que não é um vinho com muita idade. Bonito brilho, mas realmente tem essa cor mais geleosa, um pouco mais escura, que já normalmente indica que é uma uva um pouco mais escura. O nariz bem concentrado, groselha imediata no nariz, um pouco de pimenta preta, um pouco de terra. Tem uma notinha de quase uma coisa meio açaí, somado com um pouco de amora. Bonito vinho, você sente um pouquinho de calor, indicando um pouquinho de álcool. Grande, um vinho com estrutura, corpo médio para mais, bastante fruta negra, voltando, confirmando essa cereja preta, amora preta, um toque terroso. Ele tem uma suculência muito bonita, a acidez é alta e a estrutura tânica aqui superior frontal. Bonito vinho, muito fluido em taça, claramente um vinho com uvas um pouco mais estruturadas, um pouquinho mais de corpo, mas sem perder elegância. A sensação é que ele deveria ser mais quente do que ele é, ele deveria ter mais corpo do que ele tem, só que ele foi tão bem feito que ele conseguiu ficar elegante, suculento, macio, né? Bem arredondado, não tem nenhuma aresta no vinho, mas claramente não é um perfil de vinho sutil, discreto, não é assim um Pinot Noir da Borgonha, por exemplo, não é. Isso aqui é outra coisa. Mas muito elegante, muito bem feito. Eu penso até numa coisa como um vinho português bem feito, algo assim. Ainda tá jovem, muito, muito, muito bem feito. Impressionante mesmo, gostoso, bem suculento mesmo.
de novo, sabendo que se trata de cellar, eu tenho dificuldade de botar isso na França por esse leve calor, essa leve austeridade. Essas notas todas que eu falei me parece de um clima um pouquinho mais quente, visto que a gente tá no velho mundo, suponho eu. Isso não me parece, por exemplo, Chile. Isso acaba me levando para regiões um pouco mais quentes como Espanha, como Portugal. Eu tenho uma certa experiência provando vinhos portugueses da cellar com esse perfil. Produtores da cellar como Antônio Madeira, por exemplo, fazem esse perfil mais suculento. Tem alguns exemplos na cellar do que eu chamo do novo Portugal, né? Os novos produtores de Portugal que conseguem trazer esse frescor, né? Somado com o calor ali, por exemplo, do Douro, por exemplo, com uva baga, coisas nesse sentido. Então, como a maioria dos vinhos de Portugal são field blend, eu vou dizer que isso é um blend de vinhas velhas, né? Que eles chamam muitas vezes. Eu vou dizer que isso é um Douro, né? Um Douro tinto. É difícil não pensar num cara como Antônio Madeira, mas a cellar tem outros produtores excepcionais ali em Portugal. Eu não vou nem arriscar tanto assim o produtor. O Antônio Madeira foi o que me veio à cabeça, mas assim, eu vou para Portugal, eu vou para um field blend, eu vou para o Douro especificamente, e eu vou para um vinho mais ou menos jovem. Eu vou dizer que esse vinho aqui deve ser 21 ou 22. É a minha leitura, 22. Vou dizer que esse vinho é 22. Se eu não estivesse em Portugal, provavelmente iria para a Espanha, mas o perfil de vinho espanhol que eu conheço da cellar tende a ser mais fresco, mais ainda tende a ser com menos extração, tende a ser com principalmente a cor muito mais clara do que isso aqui. Então acho que o palpite de português Douro acaba que é um bom palpite. Então vamos. Antônio Madeira dão, agora que eu falei. Ah, moleque! Ah, garoto. Português, Antônio Madeira, tinto, 2020. Falei que era 22, Douro. Pensei no produtor e região, mas depois me corrigi. Está aqui num tinto, ou seja, realmente é um corte de uvas tintas. Ali do Dão, 2020, 14% de álcool, que eu tinha percebido. Cara, bem que eu estava pensando no produtor. Bom, lindo vinho. Para você que gosta de vinho português, prova isso, porque isso é a nova Portugal. Isso é para onde Portugal está indo. O Antônio Madeira já virou uma lenda lá. E o vinho tá uma delícia, 14% de álcool. Resfria ele um pouquinho. É um vinho que pede alimento. Tá muito, muito gostoso. Muito obrigado, Cellar Vinhos, por esse presente. Sempre bom provar isso aí cegas. E saber, boa tipicidade com um pé na inovação. Saúde.